Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Meus irmãos e irmãs, hoje sábado, dia 23 de novembro de 2024, o Evangelho de Jesus é de autoria de Lucas 20, de 27 a 40. Jesus é provocado, então, pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles perguntam, contam aquela história. Existia 7 irmãos, e o primeiro casou com a mulher e morreu sem deixar filhos, e segundo a orientação de Moisés, quando o homem casava e morria sem deixar filhos, dava direito aos outros irmãos casar com a mesma mulher para ver se conseguiria filhos. E neste episódio aqui, os 7 casam com a mesma mulher, mas também não conseguem ter filho. E no final morre a mulher. E a pergunta que os saduceus fazem a Jesus é assim: na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? Se os 7 casaram com a mesma mulher. E Jesus traz aqui a linda mensagem de que a ressurreição é uma outra realidade, não é uma reprodução, não é uma continuidade da realidade deste mundo. Por isso Jesus diz: olha, aqui todo mundo casa, todo mundo vive nesta realidade, aqui morre, mas depois da ressurreição não há mais morte, também não há continuidade da vida deixada neste mundo, é uma outra realidade. O próprio Jesus diz que na ressurreição todos serão como anjos, ou seja, ninguém é marido, ninguém é mulher, ou seja, nós somos tratados todos com a mesma igualdade. Poderíamos dizer que não há nem distinção de gênero na outra realidade. Anjos, porém, anjos, significa uma realidade plena de filiação divina, em que a humanidade deste mundo, ela não se transfere para a ressurreição. Na ressurreição, todos serão como anjos. O que é o anjo, A gente até diz entre nós, Anjo não tem sexo, Então, para dizer que é plena a realidade da ressurreição, que nem mesmo o gênero não é transferido para a ressurreição. É uma realidade divina, suprema, filiação em Deus, que não há tratamento, marido e mulher, autoridade, subordinado, não existe isso. Então, por isso que os passos desta vida, assim nos orienta a palavra de Deus, assim nos orienta as Sagradas Escrituras. Já neste mundo nós devemos nos esforçar para viver também assim, com aquilo que depois nós vamos viver plenamente, a ressurreição. Então, mesmo que aqui todos se tratam, se amam, se cuidam, na realidade da outra vida, ninguém vai se tratar assim. Então,
Aqui nós já devemos nos tratar com amor, com carinho, com zelo, com alegria, com caridade, imaginando que a plenitude e bondade nós vamos viver na ressurreição dos mortos, vamos viver na ressurreição nos braços da misericórdia. Hoje a igreja celebra São Clemente I. Ele nasceu em Roma, como também é conhecido, viveu no século I e foi o 4º bispo de Roma, após Pedro, Lino e Cleto. É considerado o primeiro papa a utilizar cartas para transmitir mensagem à igreja. Hoje também nós lembramos São Columbano, que nasceu na Irlanda por volta do ano 530 e faleceu em 615 na Itália. Foi ilustre representante do mundo monástico, grande missionário e considerado um dos pais do continente europeu. Meus irmãos, que a experiência destes 2 grandes santos toque também as nossas vidas, nosso coração, que as realidades deste mundo contribuam para vivermos a realidade do outro lado, após rompermos com a cápsula da humanidade neste mundo, para vivermos a plenitude na ressurreição. Vocês serão como anjos, assim nos lembra Jesus Cristo. Então, esta é a realidade que nos espera do outro lado, a realidade que a ressurreição nos garantirá. Muitas pessoas se perguntam: será se quando eu morrer eu vou encontrar minha mãe, meu pai, meus filhos, meu esposo, minha esposa? Olha, isso nós vamos ver, com certeza. Na ressurreição, todos nós nos encontraremos. Deus vai nos conceder esta oportunidade, não com a mesmo grau de relação deste mundo, com certeza. Então, o que seria um pai e uma mãe dentro da realidade da ressurreição serem tratados ou se tratarem como anjos? Todo mundo é igual, todo mundo será igual. Com certeza, a ressurreição nos reserva coisas tão boas que por isso nós devemos nos esforçar neste mundo, para que Deus nos dê a graça da ressurreição e da salvação. Que neste sábado, véspera do domingo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.